Meus queridos companheiros e irmãos, ouvindo a palavra de Deus, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Cleber Soares, aqui mais uma vez com um vídeo novo no canal. Estamos juntos aí em oração, sim, nós vamos estar orando, meus irmãos, nesse dia. E nesta oração, nós queremos clamar para que Deus perdoe os nossos pecados, não é? Uma oração muito sincera diante de Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito do que realmente significa oração, como ela deve ser falada. Nós já dissemos que em outras ocasiões que a oração ela pode ser resolvida em 3 etapas, né? Vai depender de Deus. Nós vamos dizer aqui, porque depende de Deus, não depende de nós. A nossa obrigação é orar, sem cessar. Isso aí é um mandamento, um pedido, né? De orar sem cessar. Isso aí é uma ordenança de Deus, nós devemos fazer isso, orar, não parar de orar. E nós devemos orar pelos outros, sim, nós devemos orar também, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos outros também. Agora, queridos, a oração ela pode surgir um efeito imediato, ela pode demorar um período ou nunca acontecer. É isso. Eu estou acabando de falar que não depende de mim, nem de você, depende de Deus. Se ele disser tudo bem, beleza. Se ele tiver, vamos esperar um pouquinho, você vai, não vai ter jeito não. Pode esquecer. Não, por isso que muitas das vezes as pessoas desistem. Não é? Pessoas que até fazem besteira na vida, porque pede e não consegue esperar no Senhor. E uma das coisas, dos grandes motivos que nós precisamos fazer, primeiro é agradecer a Deus. Em tudo agradecer. Se nós for parar para realmente agradecer, nós nem pedimos nada não, irmãos. Nós já somos um milagre, né? Nós já somos um milagre, então, às vezes, não precisa nem de ficar pedindo, não, só agradecer a Deus. Mas o Senhor disse que é para nós pedir, né? Então, nós vamos pedir. Mas antes de eu pegar minha Bíblia, que está aqui do lado, aqui, ó, eu quero ler com você, mas antes eu quero te falar o seguinte: não se esqueça aí de dar o like, viu? Inscrever no nosso canal também e compartilhar a oração, porque a mim me faz muito bem, se fizer bem a você também, fique à vontade. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos ler a palavra de Deus, querido, aqui, ó. Eu quero ler no livro de 1 João, no capítulo número 5. Eu quero ler a partir do versículo 14, 15 e 16. Vamos ler 3 versículos para nós estar meditando, tá? Para nós estar orando. A eficácia da oração é o título. Diz assim: e esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vou repetir de novo. E esta é a confiança que temos dele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e irmão, há pecado. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ores. E por esse eu vos digo que, e por esse aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Tá, o apóstolo João está nos falando aqui a respeito da oração. Querido, a oração, ela é uma coisa muito séria. Ele continua dizendo, querido, que a oração, a eficácia da oração,
na perspectiva bíblica cristã, está relacionado a princípios como fé, sinceridade, obediência à vontade de Deus e orar em nome de Jesus. Além disso, o relacionamento com Deus é persistência, a persistência e a perseverança, mesmo diante das respostas que demoram, são fundamentais para a oração eficaz. Tem outras coisas também que diz o seguinte: acreditar que Deus pode e fará o que for pedido é crucial para que a oração seja eficaz. Orar de acordo com a vontade de Deus, em vez apenas os próprios desejos, é um dos requisitos para que a oração seja atendida. Pode pedir em nome de Jesus, é um princípio fundamental que glorifica a Deus. A oração serve para desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, não apenas para pedir algo. Uau! É necessário ter fé, persistência na oração, mesmo que a resposta demore, confiando que Deus tem o melhor para nós. Deus atende às orações daqueles que buscam o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Na perspectiva psicológica, da terapêutica também, ele explica isso. Estudo indica que a oração pode ter benefícios psicológicos, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. A prática da oração é essa, associada a uma visão mais positiva da vida e ao fortalecimento da vontade de viver. Diga uma outra coisa: a oração compartilha benefícios como outras práticas, como meditação e tantas coisas, né, irmão, que vem. É importante notar que alguns estudos relacionados sobre a oração e saúde podem apresentar limitação devido à autosseleção e viés de seleção, tornando a direção da relação inconclusiva em alguns casos. Queridos, por que eu estou lendo esta passagem aqui sobre a oração? A oração, amados, é algo assim, muito mais sério do que nós imaginamos. Nós temos um costume, né? Às vezes um costume de orar, é uma oração pedindo bem para algumas pessoas. Mas muitas das vezes essa oração, nós estamos pedindo bem, mas lá no fundo do coração, ela está tendo outro direcionamento. É mais ou menos assim: eu estou pedindo bem para você, mas na verdade eu quero o seu mal. Eu estou orando para você, pedindo a Deus, pedindo às pessoas que ajudem a oração, mas na verdade o meu desejo não é esse, não é? Nós tivemos recente aí um assassinato, você está muito nas mídias aí, está muito, daquele filho que matou a própria mãe, não é? Ele estava lá, querido, no velório, ele estava lá e até ajudando em orar e tal. Aquele filho, querido, estava ali orando. Chegaram a dizer eu vi os comentários que era até uma pessoa religiosa e tal, alguma coisa assim, né? E estava ali. Pelo que nós entendemos, querido, ali era uma oração que, sabe, é o contrário, não é? Existem as orações, querido, não pensa que existe isso não, que existe sim. Existem coisas que totalmente ao contrário do que Deus nos pede. A nossa oração, nós já lemos aqui, tem que ser uma oração com persistência e outra coisa, com um objetivo, com aquilo que realmente a gente quer. A Bíblia diz que todas as orações chegam a Deus, todas elas. Deus nos recebe com muito amor e carinho, mas nem todos ele atende. Por que ele não vai atender? Porque não é da vontade dele. Não é da minha vontade, sim, mas não é da vontade dele. A oração tem que ser da vontade dele. Se ele concordar, amém. Se eu não concordar, eu preciso de aceitar. Eu preciso de aceitar que ele não aceitou a oração. E eu preciso de esperar. E eu, às vezes, preciso fazer algumas mudanças no meu caráter, inclusive, para mim continuar orando. Por que, querido, que tem alguns vexames por aí? Tem vexames. Pessoas que oram e quem impõe certas coisas. E Deus não agrada, querido.
Você acha, numa boa mesmo, que Deus agrada de uma oração de alguém que está orando aí para prosperidade de alguma pessoa, sendo que aquela pessoa não trabalha? Não, vamos ser sinceros aqui, direto ao assunto, nós vamos orar, querido. A pessoa não trabalha, tudo que a pessoa faz é passar os outros para trás, é com mentira, é com tudo com coisa que é traiçoeira. E tem pessoas que estão orando para aquela pessoa precisa sair bem na vida, progredir bem na vida. Deus não vai atender essa oração. Aí ele sai falando mal do profeta. Mas o profeta também falhou. Porque ele, ao orar, ele precisa de saber antes qual é a sua necessidade. Querido, eu estou falando aí com sacerdote, pastor, profeta. Querido, antes de você fazer tal coisa, informe qual é o objetivo, qual é o direcionamento, para que você ore também direcionado. Porque senão tu vai perder o seu tempo, porque o cara que pediu oração já perdeu o tempo mesmo, está nem aí. Então, que nós vamos orar, mas que essa oração seja objetiva. Então, seu sacerdote, seu profeta aí, antes de você fazer uma besteira, pergunte a pessoa se nós vamos orar assim, mas qual que eu vou orar para quê? Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que já pediram para mim orar e eu não orei? Vou ser sincero, não orei não. Por quê? Porque, pelo que a pessoa me falou, não, eu não vou orar, querido. Se eu for orar, vai atrapalhar o negócio para você mesmo. Essa oração, em vez de ser bênção para você, vai ser maldição. Então, vamos ficar do jeito que está, Deus abençoe a sua vida e tal. Por quê, querido? Porque nós temos que ter discernimento, buscar o discernimento em Deus, até mesmo para fazer a oração. E outra coisa que eu quero te falar, cuidado com quem você pede oração, a quem você pede oração. Essa pessoa que está orando por você, pode ser uma pessoa amaldiçoada, ele vai ter palavras bonitas e tudo, mas no final vai amaldiçoar você mesmo. Por isso você precisa ter uma vida de oração, para que esse tipo de mal não pegue na sua vida. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor, estamos diante de uma situação muito delicada, Senhor, falando de oração. Senhor, de buscas a Ti, em Ti. E nós acabamos de ler a Tua palavra aqui, Senhor. Se a oração não for segundo a Tua vontade, ela não vai ser resolvida. O Senhor tem que querer. Ela tem que entrar dentro do seu coração para o Senhor atender o meu pedido. Senhor, eu não sei neste momento qual é a petição dos Teus filhos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que vai de encontros com essas pessoas que estão precisando da sua presença na vida deles. E que eles têm clamado, já têm buscado, já têm insistido e nada tem sido feito, aparentemente. O Senhor está trabalhando, talvez no silêncio, da sua maneira. O que eu quero te pedir, Senhor, que nos ensine a esperar em Ti. Esperar com sabedoria em Ti, saber que o Senhor é longânimo, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, ou pode ser quando o Senhor quiser. Eu quero orar nesse dia, Pai, segundo a Tua vontade. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que neste clamor, Senhor, que seja feita a Tua vontade na vida dos Teus filhos. Se é cura, Senhor, cura, se for da Tua vontade. Sim, Pai, se for para libertar do álcool, liberta do álcool, sendo da Tua vontade. Se for só para libertar, Senhor, das drogas, segundo a Tua vontade, faça, Senhor. Porque o Teu querer, Senhor, é o que nós precisamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família nesta hora. É a minha oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde em tudo. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. E eu me despeço aqui. Quem sabe no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém, Senhor Jesus.